Olá, queridas! Para aquelas que já nos acompanhavam em outros livros, irão perceber que este será um pouco diferente. Temos 12 capítulos e 12 estudos bíblicos que serão intercalados de segunda a sexta. Será um capítulo num dia, um estudo bíblico no outro, próximo capítulo, o próximo estudo bíblico e assim por diante. Notarão que sempre citaremos a autorização de gravação, por causa dos direitos autorais. Assim como a autora, nós também desejamos que seja um tempo precioso e de edificação para a sua vida. Por isso, queremos desafiá-la e encorajá-la a separar todos os dias um tempo para ouvir e meditar. Que Deus nos abençoe nessa jornada que está só no começo. Acalma meu coração ansioso nos convida a olhar para a grande carência do sentimento de satisfação. Conforme cada aspecto deste sentimento é abordado, Linda, de forma singular, nos leva ao único que pode atender os desejos do nosso coração. Mamie Wilson, autora de The Once a Month Cookbook. Este livro é uma publicação da BV Books. Sua narração foi autorizada. Um guia para encontrar satisfação. Acalma meu coração ansioso. Linda de Low. Capítulo 1. Minha jornada rumo à satisfação. Quando Meredith se jogou na cadeira da minha cozinha, me preparei para mais uma ladainha sobre as tragédias de sua vida. Querendo saber como ficar mais satisfeita, ela pediu para se encontrar comigo a fim de conversarmos. Sem dúvida alguma, Meredith era a pessoa mais negativa que já conheci. Seu próprio rosto transparecia negatividade. O que está dentro de nós e o que pensamos normalmente se mostra em nossas palavras, atitudes e até mesmo em nosso semblante. A postura e a expressão facial de Meredith revelavam claramente que ela vivia, à sua maneira, a reinterpretação de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, Meredith, tudo que não é verdadeiro, tudo que não é honesto, tudo que não é justo, tudo que não é puro, tudo que não é amável, tudo que não é de boa fama, se há nenhuma virtude e se há nenhum louvor, nisso pensai. A vida dessa mulher era uma tradução viva do pensamento negativo. Ironicamente, muitas mulheres costumam ver a vida em alguns momentos como Meredith via. Sua vida estava longe de ser trágica. Ela era abençoada, pois tinha saúde, tinha um corpo bonito, sem precisar fazer esforço, tinha um marido que a amava, 2 filhos adoráveis e até novos móveis comprados recentemente pelo marido, só para fazê-la feliz. Perguntei a Meredith o motivo de tanta infelicidade, se Deus havia lhe concedido tantas coisas boas. Sem hesitar, ela reclamou. Primeiro, Deus não tinha dado uma casa a ela. Meredith queria uma casa só para ela. Ela merecia. E o marido, sim, ele a amava, mas não se dava conta de que tinha tantos defeitos. Sim, os filhos eram adoráveis, mas tinha um lado negativo e reclamão. Nem preciso adivinhar por quê. Meredith era como um cavalo com viseira. Só via a estrada de areia à frente. Nunca elevou os olhos para Deus ou contou suas bênçãos. Ela tinha uma visão embaçada e tinha também o péssimo costume da insatisfação. A satisfação parte da perspectiva da eternidade. Enquanto Meredith estava convencida de que sua vida fácil era difícil, a vida de ela resumia-se a uma série de provações. Mas ela tinha o bom costume de ver a vida com satisfação. Sua visão era clara e tinha perspectiva da eternidade. O que eu quero dizer com perspectiva? Segundo o dicionário, o termo significa olhar com transparência, ver claramente, a habilidade de ver as coisas claramente, de forma a avaliar sua importância relativa. Entendo perspectiva como uma forma de ver. A perspectiva da eternidade, então,
é a forma de Deus ver. Quando passamos a ter a perspectiva de Deus, vemos nossas vidas e avaliamos o que é importante nos fundamentos em sua visão. Foi o que ela fez. Junto com o marido e os filhos, ela trabalhou como missionária com os pigmeus por 55 anos na África. Deixou o próprio país, a família e tudo o que lhe era conhecido. A extrema simplicidade não define nem um pouco a condição de vida dela em meio àquele calor escaldante e à umidade dos sertões africanos. Mas essa mulher não encontrou alívio algum, pois eletricidade, ar-condicionado e outras coisas modernas eram apenas um sonho. O calor de alguns dias chegava a ser insuportável, a ponto de ela pegar o termômetro e levar para dentro de casa, pois ele não media acima de 50 graus sem rachar. A filha de ela, Mimi, é minha amiga. Mimi se pergunta como sua mãe conseguiu, como viveu uma vida de satisfação, se as piores situações lhe deram o direito de reclamar. Recentemente, Mimi encontrou um tesouro, algo muito mais valioso do que ouro e prata. No antigo diário da própria mãe, ela descobriu a receita para a satisfação. Nunca reclame de nada, nem mesmo do tempo. Nunca se imagine em outras situações ou em outro lugar. Nunca compare o seu destino com o dos outros. Nunca deseje que isso ou aquilo tenham sido de outra forma. Nunca viva o amanhã. Lembre-se que o amanhã pertence a Deus, não a nós. Essas palavras me assustaram, me envergonharam. Como esta mulher não reclamava do tempo apesar do suor e do ar úmido e pesado não a deixarem dormir? O que fez o foco dela ser tão diferente do foco de Meredith? O segredo está na última frase. Seus olhos estavam focados na eternidade. O amanhã pertence a Deus. Ela havia entregue o amanhã a Ele. Uma vez que o futuro descansava no braço forte de Deus, ela estava livre para viver o hoje. Um dia essa missionária soube, ao mesmo tempo, fazer as escolhas certas e alcançar o bom costume de ver a vida com satisfação. O foco de ela era eterno, e este foco a levou a uma satisfação interior. A satisfação acontece dentro de nós. Ela possuía a suficiência da alma, uma paz distante das circunstâncias. Muitos de nós baseamos nossa satisfação nos problemas, nos sentimentos ou nas outras pessoas. No entanto, a verdadeira satisfação está bem afastada de nossos problemas. Satisfação tem a ver com o coração, não com as situações. Em Rei Henrique VI, Shakespeare descreveu poeticamente a satisfação íntima. Um rei viajando pelo país encontra 2 guardas florestais. Ele os informa que é o rei. Um deles pergunta: "Mas se tu és o rei, onde está tua coroa?" Ele responde: "Minha coroa está em meu coração, não em minha cabeça. Adornada não de diamantes e pedras indianas, feita para não ser vista. Minha coroa chama-se satisfação. Dessa coroa, poucos reis deleitam-se." Quantas mulheres você conhece que colocam essa coroa chamada satisfação? Certamente você consegue contar nos dedos. Mas se eu perguntasse quantas mulheres você conhece que têm um espírito angustiado ou de insatisfação, não iria caber nos dedos das mãos e nem dos pés. Satisfação é algo raro, mas possível. O segredo para a satisfação. O apóstolo Paulo disse algo maravilhoso no livro de Filipenses. "Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força de Cristo, posso enfrentar qualquer situação." Filipenses 4, 11 e 13.
A vida de Paulo revela quão maravilhosos são estes versículos. Sua vida estava repleta de tudo, menos de boas situações. Ele escreveu estas passagens enquanto cativo em meio à escuridão de um calabouço quente, sem higiene ou equipamentos para fazer exercícios. Elementos estes que fazem parte de nossa prisão atual. Foi acorrentado por um guarda, estava sozinho. Tenho certeza de que ele se perguntou se toda a sua boa obra feita em nome de Cristo realmente tinha valor. Paulo viveu uma vida extremamente dura. Foi levado quase à morte, sempre mal interpretado, renegado pelos amigos. Sua vida era tudo, menos perfeita e tranquila. Apesar disso, ele disse: aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Inacreditável. Em outras palavras, a satisfação pode ser aprendida. Isso significa que estar satisfeito é algo que eu e você podemos aprender. Paulo foi adiante com a extraordinária declaração sobre como sentir satisfação em qualquer situação. Filipenses 4,13. Este versículo foi traduzido literalmente do grego da seguinte forma: sou capacitado para enfrentar qualquer coisa por intermédio daquele que me capacitou para enfrentar. Já se perguntou por que este versículo acompanha a ousada declaração de Paulo a respeito da satisfação? Ele reconheceu que a fonte e a força de toda satisfação encontra-se no próprio Deus. Minha descrição favorita de Filipenses 4,13 é a do estudioso do grego Kenneth Wuest. Eu sou forte para todas as coisas naquele que constantemente infunde força em mim. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Cristo pode e está pronto para nos dar força quando precisamos nos sentir satisfeitos. A satisfação acontece quando a força de Cristo é infundida em meu corpo, alma e espírito debilitados. Infundir significa derramar, preencher, absorver ou retirar. Toda manhã, quando mergulho o sachê de chá na água fervendo, vejo o chá infundindo sua essência na água. Como Deus nos faz sentir satisfeitas, Ele infunde a satisfação dentro de nós, por intermédio da palavra. A satisfação inunda os nossos pensamentos, transformando-nos. Assim como deixamos o chá mais tempo para ficar mais encorpado, nos sentimos satisfeitas quando passamos o nosso tempo junto à palavra de Deus e deixamos que ela inunde nossas vidas, nos transformando para sermos como Ele. Do controle à satisfação. Minha jornada rumo à satisfação começou há 15 anos, quando todas as minhas estratégias geniais sobre controle evaporaram. Todas elas pararam de funcionar, porque a minha vida estava descontrolada. Meus 2 filhos estavam naquela fase, no mau sentido, aborrecentes. Converti-me ainda na faculdade e fiquei empolgada em educar meus filhos em um lar cristão. Eu caí no engano de que se eu os enchesse com as coisas retas, Deus, a palavra, eles imediatamente o amariam e obedeceriam. Ao perceber o fracasso do meu plano, meu coração ficou angustiado e fiquei depressiva. Quando contei a uma amiga sobre os meus medos, ela disse: Linda, você gosta de controle e tem muitas coisas incontroláveis na sua vida. Na época eu não entendi o que ela quis dizer. Afinal de contas, eu confiava em Deus. Eu era missionária, era paga para confiar em Deus. O que ela quis dizer com você gosta de controle? Relembrando agora, percebo que eu desejava mesmo confiar em Deus, mas às vezes Ele era muito devagar. Era em passos de tartaruga que Ele agia em favor de algo para mim, e eu inconscientemente decidi que Ele precisava de minha ajuda. Confesso que parece uma blasfêmia. Deus não precisa de nossa ajuda. Mesmo assim, eu interferia massageando. A palavra mais exata seria manipular, mas massagear soa melhor. As situações
ou mandando nas pessoas. Minhas atitudes estavam dizendo: Deus, o Senhor não está fazendo o que eu acho que precisa ser feito, então te darei uma ajudinha. É nessa de dar uma ajudinha a Ele que o nosso coração se angustia. No instante em que assumimos o comando e tentamos controlar os acontecimentos, tiramos o foco do único que está no controle e colocamos os nossos olhos nas circunstâncias. 2 versículos me guiaram durante aqueles dias. Eu os memorizei, os escrevi no meu coração e me comprometi a vivê-los. Primeiro, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6,15. Eu meditei nas seguintes verdades. Quem controla a minha vida? Deus. Que tipo de Deus Ele é? Poderoso. Nas palavras do conhecido teólogo J.I. Packer, satisfação é essencialmente uma questão de aceitar das mãos de Deus aquilo que Ele envia, pois sabemos que Ele é bom, e sendo assim, tudo dele é benigno. O segundo versículo é Salmos 16,5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. A preletora e escritora Elisabeth Elliot diz algo sobre o Salmo 16,5 para refletirmos. Eu não conheço ninguém que simplifique mais as coisas da vida. Tudo o que acontece está determinado. Vai contra o entendimento? Podemos dizer que existem coisas em nossa vida que não pertencem à nossa maravilhosa porção, ou deveriam pertencer? Há coisas então fora do controle do Todo-Poderoso? Cada missão é medida e controlada para o bem eterno. Quando eu aceito a porção dada, as outras oportunidades são canceladas. As decisões tornam-se mais fáceis, o caminho fica mais claro e, por conseguinte, o meu coração torna-se deveras sereno. Um coração sereno se satisfaz com o que Deus dá. Ela, a querida missionária na África, disse que alguém precisava estar no controle de sua vida, neste mundo descontrolado. Por isso essa mulher escolheu deixar Deus entrar em ação, e assim tornou-se uma mulher satisfeita. Teologia da xícara de chá. Vamos voltar à analogia do nosso chá. Com amor, Deus enviou cada uma de nós para sermos uma xícara única e incomparável. Talvez sejamos uma xícara da antiguidade, desenhada com rosas delicadas, pintadas a ouro. Talvez estejamos nos vendo como uma xícara do dia a dia, prática, mas um pouco desgastada nas bordas. Ou costumamos ser um caneco pesado e sujo, forte, bruto, difícil de quebrar. Porém, Deus enche a nossa xícara, ou o nosso cálice, com a nossa porção, estabelecendo o melhor. A porção é o nosso ser físico e emocional, nossas habilidades, circunstâncias, funções e relacionamentos. Às vezes não gostamos do que é derramado em nossa xícara, isto é, em nosso cálice. Você se lembra do Senhor Jesus no jardim do Getsemane? Quando estava prestes a enfrentar o sofrimento, ele suplicou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Cristo segurou a haste, levantou o cálice em direção a Deus e disse: Eu aceito minha porção. Deposita em mim a tua força para que eu possa beber. Todo cálice tem uma haste e toda xícara uma alça, independentemente se são feitos de material delicado ou bruto. Deus deposita em nosso cálice a porção que nos cabe. Nós escolhemos segurar pela haste e levantar em direção a Ele, dizendo: Eu aceito a minha porção, eu aceito este cálice. Ou escolhemos destruir o cálice em pedaços, dizendo: Deus, eu recuso minha porção. Este cálice não é do tamanho certo para mim, e eu não gostei do que foi colocado nele. Eu mesma controlarei minha vida.
minha jornada de satisfação. Satisfação é aceitar o controle soberano de Deus sobre todas as situações da vida. Para mim, foi humilhante precisar dizer a Deus: eu tentei confiar em Ti, mas minha força se confundiu com a confiança. A história a seguir, sobre 2 monges, me ajudou a colocar em uma dimensão real o meu controle em contraste com o controle de Deus. Eu preciso de azeite, disse o monge ancião plantando uma muda de oliveira. Senhor, orou ele, essa muda precisa de chuva para então as raízes absorverem a água e crescerem. Derrame chuva serena. E o Senhor derramou. Senhor, pediu o monge, minha árvore precisa de sol. Mande sol, peço a ti. E o sol brilhou, dissipando as nuvens carregadas. Agora cubra de neve, meu senhor, essa árvore, clamou o monge. E então a pequena árvore foi coberta de neve e à noite morreu. Então o monge ligou para o irmão monge e contou a sua estranha experiência. Eu também plantei minha pequena árvore, disse ele, e veja só, está crescendo bem. Eu confiei a minha árvore a Deus. Ele que a criou sabe do que a árvore precisa melhor do que eu. Eu não pus condições. Não estabeleci formas ou meios. Senhor, mande o que a árvore precisa, eu peço. Tempestade ou luz do sol, vento, chuva ou neve. Tu a criaste e tu a conheces bem. Eu não conseguia depositar minha confiança em Deus porque eu mandava demais. Talvez você seja como eu, ou talvez você esteja do outro lado da história. Você deixou de depositar sua confiança em Deus por negligência. Sua vida está fora de controle e você desiste logo em seguida. É impossível a vida fazer sentido, como é impossível sentir-se satisfeita. Então você se dá por vencida e entrega os pontos. Muitas de nós tentamos demais ou deixamos de tentar. Nos 2 casos, falta Deus em nós. Falta a força depositada por Ele em nós. Força essa que nos conduz à satisfação. Este livro conta a história da minha caminhada com Deus. Como Ele pegou a mulher que era como o primeiro monge e a transformou na mulher que era como o segundo monge. Ainda continuo nessa caminhada. É uma aventura e tanto. Deus transformou meu fôlego, minha alegria, minha adoração e toda a minha força. Todos os dias Ele infunde seu poder e sua força em minha vida. Ele acalma o meu ansioso coração. Eu a convido a vir junto comigo nessa caminhada, a crescer no entendimento do que é a verdadeira satisfação e a ver como a sua visão mudará em relação às circunstâncias, a você mesmo, ao seu papel e aos seus relacionamentos, entender como as barreiras da angústia, da ganância e de um foco errado não a deixam tomar posse de um coração satisfeito. E por fim, a convido a descobrir a ponte da confiança que leva você a passar por cima das barreiras e a alcançar a satisfação. Ela não é a única mulher que conseguiu aprender a estar satisfeita. A desencorajada Meredith, que vê a satisfação como algo impossível, pode aprender. Eu posso aprender. Você também pode. E quando verdadeiramente aprendermos o segredo da satisfação, veremos Deus de uma nova forma. Saberemos dentro do nosso coração que Ele é o único e poderoso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alina. Andamos com um carrinho pelo Pampam, um grande supermercado em Viena, na Áustria. Perto do supermercado Safeway e Albertston, Pampam deixava muito a desejar. Mas se comparado com os supermercados poloneses, nos quais nem havia prateleira direito, Pampam era um mundo encantado da fartura. Meus amigos Alina e Henrik ficaram abismados com a quantidade e variedade dos produtos à venda. Quando Alina pegou a pasta de dentes só para crianças naquela prateleira suja, chegou a sentir um enjoo no estômago.
Enquanto andávamos pelo supermercado, o enjoo só aumentava. Para os meus olhos americanos, Pampam estava muito aquém, mas via a abundância através dos olhos dos poloneses. Depois de termos almoçado em minha casa, perguntei a Alina e Henrik como eles conseguiam aceitar toda aquela abundância se sabiam que em 2 dias voltariam para a Polônia, onde não havia pasta de dentes, e muito menos uma exclusiva para crianças. Nunca vou me esquecer da resposta de Alina. Linda, nós aprendemos que quando estamos aqui, podemos aproveitar a fartura, mas sabemos que podemos nos satisfazer com o pouco na Polônia. As palavras do apóstolo Paulo invadiram o meu pensamento. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Depois disso, empurrei muitos carrinhos no Pampam, pois minha perspectiva havia mudado. Agora, vejo pelos olhos dos poloneses e fui transformada e abençoada.